Graça e paz, irmãs, tudo bem? Aqui quem fala é Jéssica Borges. Estamos aqui no quarto dia nosso de devocional do Pérolas, com o tema Eis-me aqui. E hoje eu quero falar sobre servir em qualquer circunstância. E o personagem que eu queria trazer hoje de exemplo para nós é João Batista. Primeiro eu vou ler com vocês aqui em Lucas 1:80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. E também aqui em Mateus 3:4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Eu queria trazer ele hoje, irmãs, porque como eu já estava falando desde a semana do tema do Eis-me Aqui, começamos com a intimidade, de nós reconhecermos a voz do Senhor para saber quando Ele fala com nós. No outro dia falamos sobre a obediência, que após ouvir a voz do Senhor, obedecer a tudo aquilo que Ele nos diz. E no outro dia dissemos sobre ser rápido e atender, que muitas vezes o Senhor fala conosco, a gente até obedece, mas obedece no nosso tempo. Então, quando Jesus pede para nós, Ele quer que façamos na hora. Então, hoje eu trouxe aqui João Batista e com o tema de servir em qualquer circunstância, porque às vezes a gente fica pensando assim, Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele nunca vai deixar que nada nos falte. Mas queria trazer aqui para ver se nós estamos preparadas a servir a Senhor em qualquer circunstância. Eu vejo aqui que João Batista, desde quando ele estava no ventre da sua mãe, ele já foi ali predestinado para abrir o caminho do Senhor, para quando Jesus viesse aqui na terra e se entregasse por nós, por nossos pecados. E João Batista, desde sempre aqui, ele mostra aqui que ele vivia no deserto, tinha uma das piores roupas, digamos assim, comia que gafanhoto e mel silvestre, e ele era um homem cheio do Espírito de Deus. E até um outro versículo que eu queria deixar aqui para as irmãs é Mateus 11:11, que é Jesus falando sobre João Batista. Ele fala assim: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é o maior do que ele. Então, irmãs, a gente vê aqui que João Batista não tinha nenhum conforto, digamos assim, nenhuma riqueza. Ele vivia com mínimo, comia com mínimo, mas ele viveu a vida dele toda pregando a palavra do Senhor, batizando as pessoas para que elas se arrependessem e estivessem abertas ali a reconhecer o Filho de Deus que estava por vir. E é engraçado que às vezes a gente pensa assim, Às vezes a gente tá em algum momento difícil e tá ali servindo ao Senhor. Tá no dia a dia, tá indo na igreja, tá orando, tá jejuando, tá lendo a palavra, mas estamos passando por alguns tipos de aflições. E às vezes a gente fica se questionando, por quê, Deus? Estamos fazendo tudo direitinho, estamos vindo na igreja, estamos pregando a palavra do Senhor, estamos fazendo conforme o Senhor ordenou, estamos passando por essa dificuldade. E eu sei que é difícil, irmãs, realmente é muito difícil. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus que pode tudo, é um Deus que qualquer coisa que você pedir, Ele pode fazer. Mas nem sempre é o que devemos viver naquele momento. Então, o tema que eu queria trazer é: você serve a Deus em qualquer circunstância? Às vezes você tá ali pronto, você tá aqui no Eis-me Aqui, Senhor. Mas aí você fala: não, Senhor, eu tô aqui, vou te obedecer, vou ser rápida. Mas olha, eu tenho que ter tudo certo. Eu tenho que ter a casa do ano, o carro do ano, o celular do ano. Eu tenho que estar prosperando em tudo aqui na terra. E João Batista vem aqui para nos mostrar que ele não tinha nada do melhor. Talvez por uma escolha própria, não sei, mas que eu falo assim, que ele não tinha nada do melhor daqui da terra, porque ele tinha muito do melhor, que é o Espírito Santo do Senhor, que o conduzia todos os dias. E Jesus mesmo disse que não apareceu ninguém maior do que João Batista aqui na terra. Então,
para reconhecer, irmãs, que às vezes a gente pode estar passando por alguma aflição. Talvez, que nem eu falei, a gente não tenha o carro do ano, o celular do ano. Talvez podemos estar com algumas contas atrasadas, né? Mas se estamos servindo ao Senhor, esse é o melhor que nós temos. Nós temos que estar bem no reino dos céus. Aqui a terra tudo passa. Tudo passa, menos a palavra do Senhor e o reino dele, o reino dos céus. Então, que por mais que, né, que o João Batista, que eu falei, ele não teve o encontro aqui do eis-me aqui. Jesus, Deus assim, não apareceu para ele e falou, faça isso. Ele já desde o ventre, já fez tudo o que era para ser feito conforme até as profecias, né? E ele serviu de todo o coração, em todo o tempo. Foi preso, passou por várias coisas e ele nunca negou Jesus. E sempre pregou ali a palavra dele com todas as forças que ele tinha. Então eu queria encorajar, irmãs, não sei o momento que você está passando, mas que possamos servir a Deus em qualquer circunstância. Termos o eis-me aqui mesmo, independente do que estivermos passando. E, como eu falei, eu sei que é difícil, né? Não é fácil. Você está passando por algum tipo de tribulação e pregando um Deus de milagres, de vitória, e Ele é. Mas às vezes não é o seu momento. Porque muitas vezes estamos passando por um momento para Deus estar lapidando a gente, ou muitas vezes para outras pessoas estarem olhando através de nós. E por mais que isso seja difícil, devemos passar por isso com alegria. Porque estamos vivendo ali para pregar e falar sobre a palavra do Senhor, que é o que deve sempre alegrar os nossos corações. E esse devocional de hoje, irmãs, não é para trazer algum medo, ou uma insegurança, ou um temor para seguir a palavra de Deus. É para alegrar. Porque, por mais que, nem eu falei, às vezes a gente está passando por algum momento ruim, Deus está ali conosco. E, que nem eu falei, João Batista que vivia com pouco, mas Deus nunca deixou, tenho certeza, faltar nada para ele. Nunca faltou um alimento, nunca faltou um calçado, nunca faltou uma vestes. E ele estava sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Que nem eu falei, a gente só não vai ter o melhor desse mundo. Mas a gente vai ter o melhor no reino dos céus. Que é servir a Jesus a todo momento e Ele se alegrar com o que a gente está fazendo para Ele. Ainda mais de todo o coração. Quando a gente faz de coração para Deus, Ele sabe, Ele reconhece e Ele nunca vai deixar a gente desamparado. Isso vocês podem ter certeza. A gente pode estar passando até por um momento difícil, mas desamparados a gente nunca vai estar. Ore ao Senhor, clame a Ele, que Ele ouvirá a sua oração. Amém? Vamos orar agradecendo, irmãs, por mais um dia e louvando a Deus. Querido Deus, meu Pai, agradeço ao Senhor por mais um dia estar aqui fazendo o devocional da sua palavra. Obrigada, Senhor, por estar falando conosco essa semana, nesse dia de hoje. Que o Senhor cuide do nosso dia em cada detalhe, Deus. Que possamos ver o Senhor em cada detalhezinho do nosso dia, que às vezes nem achamos que é a presença do Senhor, mas é. Que o Senhor está cuidando de nós em todo o tempo. Que nós não fiquemos com temor ou com medo por estar passando por alguma dificuldade e que como que vai acontecer, se vamos conseguir dar conta ou não, se vamos conseguir passar por aquilo, mas que se nós cremos no Senhor, estamos ali disponível a estar vivendo a Tua palavra, a servindo ao Senhor. Se temos intimidade contigo, estamos prontos a servir, estamos obedecendo tudo que Ele pede. Nós vamos servir em qualquer circunstância, mas também temos fé, Deus, e cremos que o Senhor sempre estará tratando a nossa vida e que nunca deixará a gente passar por nenhuma dificuldade, porque o Senhor nunca vai nos amparar. Esteja com nós em todo momento, Pai, nos guardando, nos guiando, nos protegendo, nos dando, capacitando todos os dias para estar ali servindo a palavra do Senhor. E que tenhamos mais ousadia para estar falando da sua palavra, te servindo em todo momento, em todas as circunstâncias, que estejamos aqui para servir o Senhor. E é o que eu te agradeço, Pai. Dê um dia abençoado para todos nós e um ótimo final da semana e que o Senhor nos abençoe e nos proteja em nome do Senhor Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém.